Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Ageu, profeta menor. Ageu capítulo 1, nós vamos ler do 2 ao 7. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e essas casas, e a minha casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito, recolheis pouco, comeis, mas não são fartos, bebeis, mas não são saciados, vesti, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário como num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Amém? Glória a Deus. Igreja, a casa do Senhor estava destruída, havia sido destruída por Nabucodonosor, mais ou menos 70 anos antes, e agora eles já tinham sido libertos da Babilônia, já tinham voltado para Israel, e haviam reconstruído as suas casas, mas a casa do Senhor ainda estava deserta, a casa do Senhor ainda estava entulhada, a casa do Senhor ainda estava destruída, a casa do Senhor não tinha sido reconstruída. Então, ele faz uma pergunta, uma colocação aí no versículo 2, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo, ou seja, não chegou o momento de reconstruir a casa do Senhor, não chegou o momento ainda de edificarmos a casa do Senhor. E nas nossas vidas não é diferente, igreja. Nós sempre temos uma desculpa, nós sempre temos um porquê e uma justificativa para falar por que nós não nos entregamos de verdade para Jesus. Sempre temos uma desculpa e sempre jogamos um pouco para frente a necessidade da nossa alma de estar na presença do Senhor, mas corremos atrás de tudo aquilo que necessitamos, mas buscamos tudo aquilo que nos agrada, tudo aquilo que nos satisfaz, e vamos deixando cada dia mais a casa do Senhor, cada dia mais nós vamos arrumando uma justificativa, cada dia mais nós vamos arrumando um porquê, um motivo, algo para justificar para nós mesmos que nós estamos falhos, mas temos uma justificativa. Mas é engraçado que aqui a Bíblia fala assim: assim diz o Senhor. Sabe por quê? Porque não dá para enganar Ele. Não dá para ludibriar com justificativas, não dá para ficar falando assim, é porque não chegou o tempo ainda, momento. Igreja, a casa do Senhor estava destruída, porque Nabucodonosor pôs fogo em tudo, derrubou seus muros. Mas a partir do momento que eles saíram da Babilônia, eles reconstruíram as deles. A partir do momento que muitas vezes nós saímos do cativeiro, o que é o cativeiro? O cativeiro muitas vezes é a nossa vida financeira. Adoramos um carro, adoramos uma viagem, adoramos uma casa, adoramos às vezes o cônjuge, e nós vamos sempre deixando o Senhor em segundo lugar, sempre vamos colocando o Senhor um pouco para frente. Ainda não é tempo, eu preciso organizar, não é tempo, eu preciso organizar minha vida financeira, ainda não é tempo, eu preciso organizar as minhas coisas, mas daqui a pouco vai dar tempo, e então eu vou servir, e então eu vou fazer. Igreja, nunca vai fazer, nunca vai servir, porque você precisa aplicar o seu coração, ou seja, isso aqui é prioridade.
todo o resto não é prioridade. Eu quero ler um texto também com vocês que está no capítulo 14 de Lucas, 14 e 28. Abre comigo lá, Lucas 14 e 28. Eu vou ler os 3 versículos de cima também, para ficar entendido. Ora, ia com ele uma grande, a partir do 25, 14 e 25. Ora, ia com ele uma grande multidão. Voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer o seu pai, sua mãe, sua mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Igreja, essa é a nossa falha. Eu vou explicar de uma forma bem clara, bem tranquila esse texto aqui que vocês vão entender. Nós não avaliamos o que é servir a Cristo. Nós não sabemos. A gente entra porque vê os outros entrar, mas não avaliamos o que é servir a Cristo. Que muitas vezes vai aborrecer seu pai, muitas vezes vai aborrecer sua mãe, muitas vezes vai aborrecer os seus filhos, muitas vezes vai aborrecer o seu cônjuge, e no final do versículo ele fala assim: vai aborrecer a você mesmo. Então nós entramos no negócio sem avaliar o que é aquilo. Nós entramos na igreja sem avaliar o que é ser a igreja. O que eu tenho que deixar para servir a Jesus? Como que eu devo servir a Jesus? Vou dar alguns exemplos fora da igreja. Tem pessoas que se envolvem em relacionamentos sem avaliar onde está entrando, sem saber o porquê está indo naquele lugar. Tem pessoas que entram em relacionamentos sem avaliar o que está fazendo. Aí Jesus faz uma pergunta: quando vocês vão construir uma casa, vocês não param primeiro para saber se vocês têm condições de começar e terminar? Mas nós não, muitas vezes nós até vamos usar o exemplo de Jesus. A maioria das pessoas começam e não tem condições de começar e terminar. Não tem condições de ir até o fim. Poucas pessoas param, analisam e falam assim: não, dá para fazer, vamos fazer, o dinheiro tem, ainda tem uma reservinha aqui se precisar, mas eu tenho condições de fazer, eu tenho condições de honrar. A maioria das pessoas não fazem isso. Elas entram sem uma programação, sem saber aquilo que vão fazer. Eu quero continuar lendo com vocês esse texto aqui. Para que não aconteça, 29, que depois de haver posto os alicerces, não podeis acabar. Todos os que virem comecem a escarnecer dele. O que é escarnecer? Zombar. Começou e não terminou. Deu o nome lá, mas não foi fiel. Quantas pessoas, igreja, hoje eu estava vendo uma reportagem na hora do almoço, que eu gosto de assistir o jornal. Aumentou 40% em Rio Preto os divórcios. De 30 dias no ano, 19 dias tem alguém divorciando, um por dia, durante 19 dias. Sabe por quê? Porque entra sem avaliar, entra sem saber qual é o compromisso. Eu preguei aqui na quarta-feira da família, homens que estão dentro de casa, mas não vale o saldo batizado, não vale nada, porque entram e não sabem que agora ele vive para a família, não para ele. Igreja, eu trabalho, eu tenho minha renda, o meu salário, minhas coisas lá tal, eu não compro nada para mim, tudo é para casa,
tudo é para as meninas, tudo é para sustentar o lar. E quando eu entrei, eu sabia que era assim. Não adianta eu reclamar agora. Nossa, não consigo comprar minha moto, não consigo trocar meu carro. Não, é assim. Quando eu assumi uma família, quando eu decidi ter filhos, eu sabia que essa era a consequência, esse era como que eu posso dizer? O que vinha de agregado, a situação que era. Eu avaliei os riscos e falei, é isso que eu quero, então vamos embora, vamos conduzir isso aqui. Eu vi minha mãe, meu pai, como é que eles conduziam uma casa, então eu sabia tudo aquilo lá. Mas tem pessoas que começam e não terminam. Tem pessoas que, depois, não é hora ainda, pastor, não é hora ainda, eu vou esperar mais um pouco. Não é hora ainda de nós servirmos ao Senhor, não é hora ainda de nós edificarmos a casa do Senhor, e vai sempre jogando para frente, sempre colocando para frente, sempre deixando para segundo lugar. Aí Jesus fala aqui, começou, não terminou, vai ser motivo de zombaria, vai ser motivo de chacota. Antes você não prometer, do que prometer e não cumprir. Igreja, é o que Jesus está dizendo aqui nesse texto. Começam bem, mas não terminam. Tudo começa, mas nada progride. Sempre está com a casa mal acabada. Sempre está com a casa a terminar. E eu não estou falando aqui nem de edificação, nem de casa mesmo, no sentido literal da palavra. Estou falando da nossa vida espiritual. Nós vem na igreja, ouve uma palavra, o Espírito Santo fala ao nosso coração, a gente fala, Senhor, eu vou tomar uma decisão, e a partir de hoje, a minha vida vai ser assim. Na outra semana, do mesmo jeito. Na outra semana, nas mesmas falhas. Isso é um mal da nossa igreja hoje, da igreja morna, a igreja que sempre vai jogando as coisas para frente. Não, primeiro eu vou edificar minha casa, o meu lar, minha família, meu cônjuge, meus filhos, depois eu vou trabalhar para o Senhor, primeiro eu vou fazer isso, e a gente vai deixando a casa do Senhor, a morada do Senhor dentro das nossas vidas, sempre para segundo estágio. E sabe por quê? Porque não avaliamos. Não, eu estou entrando lá na igreja, eu aceitei Jesus como Salvador, eu preciso mudar isso, porque esse é o preço que eu tenho que pagar para estar lá. Quem é a pessoa que começa a construir uma casa e não conta para saber se pode terminar? A pergunta de Jesus. Então quando você entra num lugar, você tem que saber, eu consigo fazer? Eu posso fazer? Eu vou dar conta de fazer? Eu tenho um amigo que, assim como o Maurício, trabalha com móveis, não trabalha mais, com móveis planejados, uma empresa de nome aqui em Mirassol, igreja. Um dia ele ligou para mim, para ver um consórcio, eu fui lá atender ele, e eu fiquei lá conversando com ele, que eu acabei pegando amizade com ele, durante os anos que eu atendo ele. Ele falou para mim assim, eu vou fechar a empresa. Eu falei, mas como assim? Você vai fechar a empresa do teu pai, 30 anos, cara. Ele falou, não, já conversei com meu pai, nós vamos fechar a empresa. Eu falei, por que, ô fulano, você vai fazer isso? Ele falou, cara, eu não aguento mais fazer orçamento, prometer para o rapaz que eu entrego os móveis deles em 2 semanas, e dar um mês e meio, eu não consegui entregar os móveis, não aguento mais, não consigo mais. Eu faço as contas, eu me programo para entregar os móveis do cara em 2 semanas, e ainda com uma certa lambuja, com um certo tempo de sobra ali, para se acontecer alguma coisa, aí o cara vai para o carnaval antecipado, e fica 3 dias invernado, não vem trabalhar, aí o cara vai para o não sei o que, para o churrasco, se machuca lá fazendo graça com alguém, 1 semana sem trabalhar, e falou, eu não consigo
Eu não consigo, depois o cliente liga para mim, eu não consigo ficar dando desculpa, eu não consigo, porque para mim assim, combinou, tem que fazer. Ele falou, quantas vezes, pastor, eu já pessoalmente fui para o corte, fui montar móveis, para tentar fazer no prazo, mas não dá, é uma empresa de 30 anos, tem bastante pedido, aí a gente não consegue, vou fechar, não quero mais. Mas você vai trabalhar com o que? Ele falou, Deus vai prover, eu não mexo mais com isso. E esses dias para trás eu fui lá em Mirassol e acabei visitando ele lá. Ele está trabalhando agora no mesmo ambiente, mas ele fechou a parte de móveis planejado, ou arrendou, não sei o que ele fez lá, e ele está mexendo com móveis antigos, restauração, essas coisas. Falou, cara, sustenta minha família, sustenta a família do meu pai, e eu não tenho dor de cabeça nenhuma, porque eu vendo a hora que eu acabo. E se a pessoa vir aqui querer comprar antes de eu acabar, é eu que estou fazendo, então eu posso pôr prazo. Igreja, sabe o que é isso aí? É uma pessoa que sabe, que fez as contas, como Jesus está dizendo aqui, e viu assim, eu preciso entregar, eu combinei, eu preciso entregar, eu não estou conseguindo entregar, então eu não vou fazer mais. E nós não somos assim com o Senhor. Eu achei uma atitude louvável dele. Nós erguemos as nossas mãos e muitas vezes falamos, vou fazer, eu vou me esforçar, eu vou me empenhar, mas daqui a pouco já passou, já não é mais. Por quê? Porque nós vamos deixando para depois. A casa do Senhor pode ficar um pouquinho para depois, mas aí o próprio Deus fala lá no livro de Ageu, nós lemos todo lá. É por isso que vocês trabalham e não veem dinheiro, porque o seu bolso é como um saquetel furado. É por isso que vocês comem e não saciam, nunca estão satisfeitos. É por isso que vocês bebem e sempre estão com sede. É por isso que vocês compram sapato, compram isso, compram aquilo, está a despensa cheia. Hoje em dia você nem tem mais guarda-roupa, a maioria das pessoas hoje tem closet, porque tem que ser um quarto para guardar, e nunca está satisfeito, não se aquece. Sabe por quê? Porque nós estamos deixando o principal, nós estamos deixando de edificar a casa do Senhor. Aí a nossa vida sentimental não dá certo, a nossa vida emocional não dá certo, a nossa vida profissional não dá certo, aí nada nosso dá certo, e a gente fica procurando a culpa, procurando quem que fez a macumba, procurando quem que amaldiçoou, procurando quem que é um infeliz, quem que é esse, quem que é aquele, mas não é que a casa do Senhor está destruída, a casa do Senhor foi derrubada, e nós não nos empenhamos. Olha o versículo 30, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Igreja, eu já falei aqui e volto a repetir, eu sou uma pessoa que eu tenho que pensar 10 vezes para falar, eu vou fazer, porque se eu falar para você, eu vou fazer, é que alguns aqui não viram, e alguns viram, quando eu disse, eu vou fazer o forro, eu tinha 5 mil reais, o cara deu o orçamento de 6, ficou 14, e acabou. Pastor, mas e a diferença? 9 mil reais. Brotou, mas acabou. Quem comprou uma rifa de uma bicicleta para ajudar o forro? Todo mundo lembra. Mas por que, irmãos? Vou voltar lá em Ageu. Aplicou o seu coração. O que é aplicar o coração, igreja? Determinar um objetivo, lançar a flecha e acertar o alvo. Determinar um objetivo no coração e correr atrás daquilo, nada mais importa, é aquilo, alcançar. Mas as pessoas não fazem as contas, elas assumem relacionamento sem ter uma base emocional, sem ter uma base sentimental, sem ter uma estrutura adequada para sustentar uma família. Aí o que acontece? Divórcio. Aí como é que fica lá fora? Ah lá o crente, casou e divorciou. Ah lá, vira motivo de zombaria.
Igreja, nós precisamos aprender a edificar a casa do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos aprender a primeiro, vou até mudar a palavra, nós precisamos aprender a priorizar as coisas do Senhor, para que as outras deem certo, para que as outras aconteçam. Já falei várias vezes aqui, mas tem pessoas novas, né? Já cansei de falar que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas acrescentam. Eu sei o que vocês precisam, eu sei qual que é a tua necessidade, eu sei qual que é o teu desejo, eu sei qual que é a tua vontade. Assume um compromisso comigo aqui, honra o teu compromisso, larga o que tiver que largar, e deixa que o resto eu faço, deixa que o resto eu ajo. Sabe qual que era a desculpa deles lá no livro de Ageu? Não temos o ouro de Ofir, não temos os cedros do Líbano, não temos o ouro e a prata que Salomão tinha, as riquezas de Salomão para construir o templo. Sabe o que Deus fala para eles? Sobe os montes, pega qualquer madeira lá, levanta os muros, levanta o templo, faz, coloca o teu coração nisso, aplica o teu coração nisso. Ai, sabe que hora que eu vou fazer, pastor? Já cansei de ouvir isso, igreja. A hora que eu tiver com a minha vida bonitinha, tiver com as minhas coisas estruturadinhas. Essas pessoas nunca fazem nada, porque nunca está, nunca vai estar. As pessoas sempre estão correndo atrás das suas coisas, sempre estão correndo atrás das suas necessidades. Vamos voltar lá no livro de Ageu, versículo 4 e 5. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Deus está fazendo uma pergunta aqui, ó. Não é tempo de edificar minha casa, mas a tua casa boninha, estucada é rebocada, aí é tempo. É uma pergunta. Igreja, sabe o que acontece? Nós podemos trocar aqui essa casa por fama. Nós queremos fama, nós queremos mostrar para os outros, nós queremos programar a nossa velhice, nem sabemos se vamos chegar lá, e vamos deixando a casa do Senhor. Aí Deus pergunta: e a minha casa como fica? Sabe por que Ele pergunta isso, igreja? Se você morrer hoje, você está em paz comigo para entrar no reino dos céus? Se você morrer hoje, de quando você disse o seu sim, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, aceito o seu sacrifício na cruz para perdão dos meus pecados, aceito o seu sangue para uma nova aliança com Ele através do seu sangue, a partir deste momento e do seu batismo, você honrou aquilo que você assumiu? Se morrer hoje, não, aquilo que o Senhor quis de mim eu fiz, aos trancos e barrancos, com dificuldades, mas eu fiz. Quando eu aceitei, eu fiz as contas, assumi o compromisso e deu certo, fui até o final. Como Paulo diz, né? Que ele lutou até o fim, guardou a sua carreira, a sua fé. Igreja, nós temos errado no versículo 4 aqui, ó. Para conquistar, para desfrutar, para viver na carne, para viajar, para ter tempo para o Faustão, ter tempo para o futebol, essas coisas, tudo é tempo, mas para o Senhor não. Só que quando nós aceitamos, nós tínhamos que ter feito a conta, assim como um construtor que vai fazer uma casa, se ele teria condições de começar e terminar. Eu vou ter condições de deixar as minhas vontades por amor a Cristo? Eu vou ter condições de deixar o meu futebol, deixar
as minhas vaidades por amor a Cristo? Eu vou ter condições de fazer isso? Se eu não tiver, é melhor que eu nem aceite. Mas não, nós vamos entrando sem uma programação, nós vamos entrando sem um conhecimento, nós vamos entrando sem uma direção, nós vamos entrando sem saber o que aquilo vai, como que eu posso dizer, nos influenciar. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Muitas pessoas no começo do ano me reclamam do IPVA do carro. Ou não sabe que todo ano tem IPVA? Igreja, eu vou falar uma verdade para vocês. Eu tinha caminhonete, a caminhonete era 4 pau de IPVA por ano. Esse ano, chegou no dia de pagar o IPVA, eu não tinha o dinheiro. Eu falei para Simone, eu não sou mais digno de ter uma caminhonete, porque eu não tenho dinheiro para pagar o IPVA. Se eu não tenho dinheiro para pagar o IPVA, eu não tenho que ter caminhonete. Porque eu tenho que honrar as despesas dela. O que adianta eu andar com uma caminhonete sem documento? O que adianta eu andar com uma caminhonete com IPVA sem pagar? Aí a polícia me para, prende, leva para o pátio, eu chego aqui na igreja, cadê a caminhonete, pastor? Eu tenho que ficar contando mentira. Não. Se eu não consigo pagar, eu não posso ter. É assim que funciona. E vendi, comprei um outro carro, apertou de novo, vendi, comprei o mais barato. É assim. Tem que ter o dinheiro para manter a manutenção. Você tem que fazer conta quando você vai comprar as coisas. Eu posso pagar? Dá certo. É assim. Não dá. Então para. Assim é com Jesus. Eu vou dar conta de honrar isso aqui? Eu vou dar conta de fazer? Vou. Então amém, eu assumo o compromisso. Não vou dar conta. Então se organiza, irmão. Se organiza. Pessoa, cadê a caminhonete, pastor? Então foi para o pátio. Mas o que aconteceu? Não paguei PVA, o documento estava atrasado. Não dá. Eu não consigo. Não consigo. Estava com o aluguel da igreja atrasado. Falei, não, tem que pagar. Tem que pagar. O cara aqui tem compromisso com o dinheiro. A gente tem que ser firme naquilo que nós somos. O que Jesus fala lá em Lucas? Quando vocês me aceitarem, se vocês não deixarem o pai, deixarem a mãe, deixarem os filhos, deixarem os irmãos, se vocês não deixarem a si mesmo, vocês não podem ser meu discípulo. Vocês lembram disso? Ou vamos ler de novo, Lucas 14, põe lá 25, é isso? Se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não dá para ser. Igreja, nós precisamos assumir as responsabilidades. Eu não estou dizendo só com a igreja, não. Assumir a sua responsabilidade como pai, assumir sua responsabilidade como mãe, assumir sua responsabilidade como filho, assumir a sua responsabilidade como marido, assumir sua responsabilidade como esposa, assumir sua responsabilidade como sociedade, como um vizinho, assumir sua responsabilidade perante aquilo que você fizer, aquilo que você tomar uma decisão. Mas não, as pessoas vão entrando, as pessoas vão fazendo, aí depois, tem 5 parcelas do carro atrasada, tem isso atrasado. O que é isso, gente? Assim é a vida das pessoas também com Cristo. Assume uma responsabilidade, mas está com 5 parcelas com Jesus atrasado, está com 4 parcelas atrasado, já está, o nome dele já está no SP Diabo lá embaixo, no inferno já, quase para trazer a pessoa para lá. Por quê? Porque assumiu, mas não honrou. Igreja, é tempo de nós edificarmos a nossa casa, é tempo de nós sabermos o que é a vontade do Senhor para as nossas vidas, assumirmos o compromisso e honrarmos, para não sermos motivo de chacota, como está escrito nesse capítulo de Lucas, onde Jesus está falando. Põe o outro versículo de baixo, vamos ler tudo de novo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não pode. Igreja, não pode. É assim que funciona. É sim, sim, não, não. Qualquer coisa fora de sim ou não é procedência maligna, é bíblico.
Mas não, nós ficamos negociando, nós ficamos permitindo que o inimigo trabalhe nas nossas vidas. Por quê? Porque não tomamos uma decisão, e quando tomamos uma decisão, não honramos essa decisão, não somos fiéis nessa decisão. Igreja, nós precisamos ser pessoas que edifica a casa, que edifica a casa. Põe o próximo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? Igreja, já contei meu testemunho aqui, vou contar de novo. Um dia eu e a Simone conversamos, porque nós namoramos 2 anos e já casamos. Foi 2 anos juntos e já casamos. Nós nos conhecemos em 2001, outubro de 2001, e casamos em agosto de 2003. Casamos. O que eu fiz? Fui morar na casa da sogra. É assim. A sogra estava solteira na época, e a Isabelle pequenininha, 8 anos, acho que era, 7 anos, falei, eu lá não vai fazer falta nenhuma, né, não vai fazer diferença nenhuma, os cômodos são grandes, tem um quarto lá para nós. Fui morar na casa da sogra. Um dia eu estava chegando, igreja, eu trabalhava de sábado na época, e aquele sábado eu atrasei para chegar, eu cheguei tarde, e eu cheguei, não escutaram eu entrar, porque eu deixei a moto lá fora, eu não entrei com a moto, eu entrei pelo portãozinho social, não abri o portão grande, ninguém escutou chegando. Hora que eu cheguei na porta da cozinha, eu escutei minha sogra falando assim para minha esposa, para Simone, eu acho que se o Ju não tivesse aqui em casa, o meu marido voltava para casa. Igreja, eu parei, virei as costas, saí, montei na moto e fui lá na represa. Fiquei lá na represa umas 2 horas e voltei com uma decisão tomada. É a última semana na casa da minha sogra, não fico mais um dia. Última semana. Em uma semana, igreja, eu fui nos meus pais, para que eles tinham que me ajudar como avalista, né, não sei lá, fiador, né, que fala, né? Arrumei um apartamento para alugar. Meu pai foi lá, minha mãe foi lá, fiou. Eu vendi um carro que tem umas contas para poder pagar o aluguel. Em uma semana, eu aluguei um apartamento, montei um apartamento inteirinho e mudei com a minha esposa para lá no Murchidions. A Simone foi saber disso anos depois. Você é outro, o que faz? Tá vendo? Você falou para mim vir morar aqui, olha o que eu tive que ouvir. Não, tenho que ser homem. Não casei, não fui o bestão que foi lá e falou sim, aceito, assumo, na pobreza, não. Então eu tenho que ser homem. Não, ela não era o problema, minha sogra não era o problema, está na casa dela. Igreja, anos depois, isso foi em 2003 que aconteceu, porque eu saí de lá logo um mês depois, isso foi em 2003 que aconteceu, minha sogra morreu em 2008, 1º de janeiro de 2008, minha sogra faleceu. Alguns dias antes dela falecer, alguns dias antes dela falecer, ela pediu para mim ir lá, que ela queria conversar comigo, lá no Hospital do Câncer, em Barretos. Eu cheguei lá, ela falou assim, eu quero te fazer uma pergunta, eu estou morrendo, e você tem que ser honesto comigo. Eu falei, pode falar. Aí ela falou assim, por que você saiu da minha casa quando você acabou de casar? Eu falei, porque eu cheguei um sábado assim, escutei isso. Mas por que você não falou comigo? Eu falei, não, porque eu ia falar com você, você ia mandar eu ficar lá, você nunca ia saber se o infeliz do teu marido voltava ou não voltava. Agora você sabe, e eu também sei que ele não voltou, que não era eu o problema, mas você nunca ia saber. Nossa, mas eu te causei. Eu falei, Cleide, você me ajudou. Porque depois daquele dia eu consegui conquistar o apartamento mesmo que alugado, mas 1 ano depois eu lutei, comprei minha casa, hoje eu tenho minha casa. Senão eu estava até hoje lá na Barra da Tua Saia lá, andando de carro bom, moto boa,
e morando de favor na tua casa, filha. Não, tira isso do teu coração. Eu só te falei porque você me fez uma indagação nesse momento aqui, senão você nunca ia saber disso. A Simone sabe? Eu falei, sabe. Uns 2 anos depois eu contei para ela. Ela falou assim, você é homem? Eu falei, sou homem. Eu assumi lá. Eu falei que eu ia casar e que eu ia sustentar, então tem que me virar. Igreja, é tempo de nós edificarmos a nossa casa, assumir um compromisso com Cristo, de servir a Ele, chovendo, com sol, com chuva, com tempestade, serve ao Senhor, edifica a tua casa, seja fiel naquilo que você faz. Mas muitas vezes não, nós ficamos negociando, ainda não é o tempo, não é o tempo. O que Deus falou lá através do profeta Ageu? É tempo sim, porque a casa de vocês está edificada, ou seja, vocês estão bem, mas eu estou de lado, só que a hora que vocês morrerem, tudo fica. E como é que está a tua vida comigo? Como é que está a sua situação comigo? Igreja, sim, sim, não, não. Assumir o compromisso, vou fazer. Então, não assuma. Porque senão, não vai dar certo. Senão, as coisas não vão acontecer. Faz as contas. E quando eu digo fazer as contas avalie a situação. Dá para mim? Dá, então eu vou entrar. Não dá, é um pouco difícil? Não vai. Não assume. Agora as pessoas, não é tempo ainda, dá para esperar. Deus está falando, é por isso que vocês estão aí cansados. É por isso que vocês estão aí trabalhando que nem um louco e com o bolso como um saquetel furado. Comem e não se satisfazem, bebem e não saciam, se vestem e ainda tem frio, porque a minha casa está destruída, a minha casa não está habitada. Eu até anotei aqui, é por isso que eu acho que isso é a igreja morna. Abre aí Ageu 2:4, já fica de pé que nós vamos encerrar. Ageu 2:4, ora pois, esforça-te Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Todo domingo, toda quarta-feira, todos os dias, eu tenho orado e tenho colocado, Senhor, eu não aceito igreja morna. Eu não creio que o Senhor me trouxe aqui para conduzir uma igreja morna, não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça uma igreja morna. Aí ele está falando aqui, esforça-te sacerdote, esforça-te povo, sou com vocês, vamos fazer alguma coisa diferente, vamos edificar a casa, vamos parar de ser meninos na fé, vamos parar de ser meninos num casamento, vamos parar de ser meninas num casamento. Assumiu, qual que é a minha responsabilidade nesse casamento? É isso, então eu tenho que fazer, porque eu sabia que era a minha responsabilidade, por que eu entrei? Mas muitas vezes não, nós entramos nas coisas sem assumir as responsabilidades, entramos na igreja sem assumir as responsabilidades, pedimos cargos, pedimos coisas ao Senhor, mas não assumimos as responsabilidades. Vocês sabem, eu sou bem difícil, assim, o que eu tenho que falar, porque é uma palavra de exortação. Às vezes a pessoa vem, porque o funcionário dá trabalho. Eu falo, funcionário dá trabalho mesmo. Você quer ser patrão ou funcionário? Não, eu quero ser patrão. Então funcionário dá trabalho, é assim que funciona. Não quer ter trabalho com funcionário? Seja você o funcionário. Mas muitas vezes não, eu quero
ter uma empresa, mas não quero problema nenhum. Não quero dificuldade nenhuma. Quando eu coloquei os ar-condicionados aqui, alguns aqui antigos vai saber, o que eu falei que ia acontecer? A conta de energia vai aumentar. Ué, ou não? Faz as contas. Então eu já sabia, vou gastar X com os aparelhos, X com fiação, X com instalação, X com um caminhão muque para levantar esses trem tudo pesado lá fora, e ainda tenho que contar com uma parcela mensal que não vai parar mais, de uns R$300 a mais todo mês na minha conta de energia. Dá para sustentar? Dá. Então vamos colocar. Então vamos fazer. Faça as contas, igreja. Avalie os riscos, avalie aquilo que você está assumindo. Seja homem, seja mulher. Minha sogra foi saber o porquê eu saí da casa dela 5 anos depois. 5 anos, 4 anos e meio, né? Porque ela faleceu em 1º de janeiro de 2008. Nossa, mas se tivesse me falado, eu falei, não, negativo. Eu tinha que resolver o problema. E não era Simone, não era você, não era ninguém, era eu. Eu tive que ir lá e resolver o problema. Hoje você sabe que ele não voltou. Se eu estivesse lá, você nunca ia saber, e eu sempre ia ser o cara que não permitiu que ele voltasse. Hoje eu não sou esse cara. Não voltou porque não era para voltar. Mas eu não fiz parte disso. E foi bom para mim, viu? Falei para ela, foi bom para mim. Porque eu fui lá, aluguei um apartamento, fiquei morando lá 6 meses no apartamento, tomei uma decisão, vendi meu carro, vendi minha moto, e se eu tenho uma casa hoje, é porque aquele sábado eu entrei 2 horas da tarde e a senhora estava falando aquilo lá. Não, tira isso do teu coração. Você me perdoa? Eu falei, filha, eu nem tenho mágoa por causa disso aí, mas se você quer ouvir, está perdoada. Reconstrua a casa, seja fiel, honre os seus compromissos, principalmente com o Senhor. O que ele fala lá, Lucas 14? Se não fizer, não é o meu discípulo. Se não honrar, não é o meu discípulo. Igreja, o que ele fala com a pessoa quando começa uma casa e não termina? O que acontece? Ela vira motivo de zombaria. Quantas pessoas estão sendo motivos de zombaria e estão deixando o nome de Jesus ser motivos de zombaria porque assumiram compromissos e não cumpriram? Olha a situação. E quem que é envergonhado? Jesus. Quem que vira motivo de zombaria? Jesus. Por quê? Porque o cara não fez as contas, se ele podia ou não fazer o serviço. Isso é, como eu disse, em todas as áreas da nossa vida. Vamos orar, igreja. Já passou um pouquinho do tempo.